Por que é tão difícil fazer uma mudança drástica na nossa vida, como, por exemplo, uma mudança de carreira? Nesse vídeo você vai entender a razão e vai entender também o que você pode fazer para facilitar a sua vida. E para a gente começar e ficar mais fácil entender o que eu vou falar a seguir, eu vou contar aqui brevemente uma história que é uma história que talvez você já conheça, ou pelo menos já tenha ouvido falar dela, porque é uma história que está logo no início da Bíblia, é a história do Êxodo. Há muito tempo atrás havia um povo que estava escravizado pelo faraó lá no Egito. Esse povo queria muito se libertar, mas o faraó o tempo todo mantinha esse povo em escravidão. Em um determinado momento, Deus ajuda esse povo a se libertar do faraó e ir em direção à terra prometida, onde ele finalmente ia poder viver com liberdade. Nessa história, a gente tem três partes importantes que eu vou explorar com você, que é, primeiro, a origem, que é o momento em que esse povo está escravizado lá no Egito. Em seguida, a gente vai falar sobre a jornada para poder chegar na Terra Prometida. E, finalmente, a gente vai falar sobre a Terra Prometida. E por que conexão com essa história quando a gente pensa sobre fazer uma mudança na nossa vida? Porque toda vez que a gente vai fazer uma mudança significativa na nossa vida, a gente vai ver o mesmo padrão acontecer, que é o padrão do que aconteceu nessa história. Então, de certa maneira, é como se essa história do êxodo, ela se repetisse na vida de todas as pessoas nesse planeta quando elas vão fazer uma mudança significativa na vida delas. Então, para usar aqui um exemplo, vamos imaginar que existe uma pessoa que é um contador e ele queira fazer uma mudança de carreira para se tornar um programador, por exemplo. Aqui poderia ser qualquer outra mudança importante na vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer e perder muito peso, ou ela quer fazer alguma outra coisa que vai demandar algum tempo e que vai levá-la a uma situação melhor na vida dela, tá? A história vai sempre ser a mesma, o padrão vai sempre ser o mesmo, seja qual for a mudança que você queira fazer. Então vamos lá, vamos começar a explorar um pouco esse padrão. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a escravidão. Como eu falei para você, que havia um povo que estava lá no Egito, escravizado, ele queria se libertar, mas ele não conseguia sair de lá. Que relação que isso tem, por exemplo, com a nossa pessoa que está lá, que é um contador e que quer sair dessa profissão? Imagina que esse contador, ele é contador, tipo, há 10 anos. Aí tem a vida dele estruturada, ele ganha o salário dele, as coisas estão organizadas, mas ele simplesmente não gosta mais de fazer aquilo ali, ou ele já está cansado de fazer o mesmo trabalho e agora ele quer fazer uma outra coisa. Ou, de repente, além disso, ele vê a oportunidade de ganhar, por exemplo, mais dinheiro e fazer alguma coisa mais interessante se ele se tornar programador. Então, ele tem um desejo de chegar em um outro lugar. Ele está aqui num lugar nesse momento, que é a vida dele como contador, ele quer chegar nesse outro lugar. Nesse lugar em que ele está no momento, na vida dele de contador, ele tem a sensação de que ele está escravizado, digamos assim. Ele está ali preso naquela sua situação. E por que ele está preso naquela situação? Em parte porque ele, de repente, tem a vida dele toda organizada em torno do salário que ele recebe e tudo mais. Então, se ele bagunçar isso daí, vai bagunçar a vida dele. E, de repente, ele não tem outra fonte de dinheiro, ele não tem dinheiro guardado. Então, em certa medida, em termos práticos, ele está, de fato, meio que aprisionado naquele trabalho dali. Só que, além disso, se ele se determina a ir para uma outra profissão, existe um risco de que não dê certo. Existe a possibilidade de que essa mudança vai significar sair de um lugar onde as coisas estão funcionando para ir para alguma coisa que pode ser que não funcione. E aí tem um ditado que todo mundo repete, que é: o time que está ganhando não se mexe. Esse ditado, não que ele necessariamente seja verdade, mas é algo que todos nós temos dentro da nossa cabeça, que é essa ideia de que, poxa, se alguma coisa está funcionando, se eu tiro aquilo dali, se eu mexo naquilo dali, pode ser que aquilo pare de funcionar, então é perigoso. Então isso significa que a gente sempre tem medo de mexer com alguma coisa que está funcionando, e faz sentido ter esse medo, porque a gente não sabe se a próxima coisa vai funcionar. Então, uma parte da prisão que esse contador vive é essa prisão na própria mente dele, que é o medo das coisas não darem certo. Então, quando eu digo que a gente vive numa prisão, digamos assim, no ponto de origem, né, daquilo que a gente quer fazer, é em parte porque existem aspectos práticos, como no caso do contador, ele de repente não tem dinheiro para simplesmente parar de trabalhar e buscar uma outra coisa, mas existe também um aspecto muito forte, que é o aspecto psicológico, que é o medo da coisa não dar certo. E esse medo ele fica ainda pior quando, por exemplo, aquilo que a gente tem no momento está funcionando bem. E quando aquilo que a gente tem no momento deu muito trabalho para conquistar. Então imagina que no caso desse contador, ele teve que ir para uma faculdade, ele teve que se dedicar muito a se tornar esse contador, ele agora conseguiu um excelente trabalho, ele ganha bem. Isso significa que ele tem muito a perder.
significa que ele já conquistou uma série de coisas e ele corre o risco de perder essas coisas. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que uma das principais prisões que a gente de fato vive quando a gente quer ir para uma outra coisa mais relevante na nossa vida, ou a gente quer mudar de direção, a gente precisa entender que uma das principais prisões é simplesmente a ideia de que as nossas conquistas, o que mais impede a gente de ir para uma nova conquista, por exemplo, um novo trabalho, são todas as conquistas que a gente já teve no passado. Tudo aquilo que a gente já conquistou no passado, especialmente se a gente já conquistou alguma coisa muito significativa, aquilo dali vai aprisionar a gente, porque a gente vai ter medo de perder aquilo dali. Essa, de certa maneira, é a pior de todas as prisões. É simplesmente não ter coragem de seguir adiante, porque a gente corre o risco de perder o que a gente já conquistou. Isso é perfeitamente compreensível. O problema é que se a gente se entrega a essa ideia, a gente nunca sai do lugar e a gente fica eternamente na prisão. Então, beleza. Agora a gente entendeu a primeira conexão aqui que a gente tem na história, com a história do Êxodo, que é o aspecto da prisão em si. É onde a gente está no momento. Então, no caso do contador, ele está lá como contador, ele tem o trabalho dele, as coisas estão funcionando, ele tem o salário dele, e ele naturalmente tem medo de perder tudo isso, mas ao mesmo tempo ele tem o desejo de ir para um lugar melhor ainda, e ele precisa ver como é que ele faz isso daí. Agora, voltando aqui para a história do Êxodo, maravilha. Tinha um povo que estava lá, escravizado no Egito, e ele não conseguia sair de lá. Por quê? Porque o faraó não deixava ele sair de lá. Na história do contador, quem é o faraó, afinal de contas? Quem é que está, de fato, escravizando ele? Entenda o seguinte, dentro de cada um de nós, a gente não tem uma única pessoa. Na realidade, nós somos um grupo de pessoas dentro de cada um de nós. Aí você fala assim, mas Vinícius, que história é essa? Como assim um grupo de pessoas? É fácil de entender. Imagina uma pessoa que queira, por exemplo, fazer uma dieta. Então, ela tomou a decisão de que ela não vai mais comer doces, por exemplo. Até a hora que aparece um chocolate na frente dela, ela vai comer chocolate para a mesma hora sem nem pensar. Como assim? Se a pessoa decidiu que ela não vai mais comer doce, como é que ela foi lá e comer o doce? A gente passa por isso o tempo todo, não é? A gente sabe que a gente tem um determinado trabalho que a gente tem que fazer, e o que a gente faz? Entra na rede social, fica lá perdendo um maior tempo, procrastinando. Mas peraí, eu sei que eu tenho que fazer aquilo aí. Por que eu entrei na rede social? Porque eu não sou uma única pessoa. Nós somos, dentro da gente, várias pessoas. Em outras palavras, dentro de cada um de nós, existem vários impulsos. Existem impulsos que nos levam a fazer certas coisas. Então, existe o impulso de comer, existe um impulso que é o medo, então ele impulsiona a gente a ficar onde a gente está. Existe um impulso de procrastinar, existe tudo quanto é tipo de impulso dentro da gente. Só que, além disso, existe uma voz da consciência, que é a voz que tenta levar a gente a fazer alguma coisa que, no fundo, a gente sabe que é boa pra gente. Então, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, existe a voz da consciência dela dizendo assim, olha, você precisa perder peso. Mas essa voz da consciência dentro da pessoa tem que brigar com um impulso de comer. Então tem uma voz puxando para cá e um impulso puxando para cá. E dentro da gente tem isso o tempo todo. E esses impulsos, de fato, aprisionam a gente. Então, de certa maneira, a gente pode entender na história do Êxodo que o aglomerado dos impulsos que a gente tem dentro da gente, puxando a gente, impedindo a gente de ir para a Terra Prometida, esses impulsos todos são como, nesse caso da história do Êxodo, o papel do faraó. É o tirano que mantém a gente naquele lugar. Bom, como é que a história é resolvida, então, no caso lá do Egito? O que acontece é que Deus, eventualmente, decide intervir e decide ajudar. Então, Deus vai lá, e nesse caso aqui, Deus é como se fosse a voz da consciência, e ao mesmo tempo Deus é a voz da consciência muito forte, digamos assim. Ele consegue vencer o faraó, ele consegue vencer esses impulsos e levar a pessoa a tomar a decisão de sair, certo? De sair e fazer aquilo que ela quer, nesse exemplo que eu estava usando, então, a transição de carreira dela, de contador para programador. Então ela decide, por exemplo, chegar e pedir demissão do trabalho dela. Apesar de todo medo, apesar de todo impulso, ao contrário, ela vai lá e resolve pedir demissão, porque agora ela vai poder se dedicar a virar esse programador que ela tanto quer. O que acontece no momento que ela faz isso? Tudo fica melhor na vida dela, certo? Errado. Tudo que estava ruim agora começa a ficar ainda pior. Exatamente como acontece na história do Êxodo. Quando o povo hebreu sai do Egito, daquele estado de escravidão, o que eles enfrentam imediatamente? O deserto. Porque para chegar na Terra Prometida tem que passar pelo deserto. E o problema do deserto é que no deserto não tem água, não tem comida, não tem abrigo. As coisas são complicadas no deserto, porque afinal de contas
É o deserto, é um lugar inóspito, um lugar agreste. Então, quando a pessoa sai da escravidão, quando aquele grupo de pessoas, no caso, saiu da escravidão, que obviamente não era uma coisa boa, eles embarcam em algo que agora é ainda pior. E é a mesma coisa na vida da gente, toda vez que a gente tenta fazer uma mudança significativa na nossa vida. Em vez de as coisas imediatamente ficarem melhores, quando eu, por exemplo, tento mudar de carreira, as coisas imediatamente ficam piores, porque de repente eu não gostava da minha carreira lá como contador, mas pelo menos eu tinha um salário no final do mês. Agora, eu não tenho mais a carreira de contador, eu não tenho mais esse problema, mas eu também não tenho salário e faz falta o salário, então isso é ruim e a minha vida fica ainda pior. É sempre assim. Toda vez que você tenta mudar para alguma coisa melhor na sua vida, você não sai daqui desse estado que não está legal e vai aqui para esse estado onde está tudo maravilhoso. Em vez disso, você vai para um estado muito pior e você passa um tempo nesse estado muito pior antes de chegar nesse estado melhor. Em outras palavras, toda vez que você sai da escravidão do Egito para chegar na Terra Prometida, as coisas vão ficar muito piores primeiro, porque você vai passar pelo deserto, até você chegar na Terra Prometida. E, para complicar um pouco a história, se você lembra da história do Êxodo, no deserto, esse povo fica nada menos que 40 anos. Então não é uma viagem rapidinha, é uma viagem de 40 anos. Leva muito tempo para fazer a transição da escravidão para a Terra Prometida. Muito mais tempo do que o povo imaginava. E na vida real é quase sempre a mesma coisa. Se você tenta mudar alguma coisa séria da sua vida, como mudar de trabalho, como mudar de carreira, como fazer uma dieta e perder muito peso, normalmente vai levar muito mais tempo do que você havia previsto. Só uma notícia, né, Vinícius? Por enquanto, só uma notícia, mas a parte boa dessas más notícias é que se você entender o padrão, fica mais fácil de você se lançar nessa jornada e entendendo o que você vai encontrar pelo caminho. Porque um grande problema que acontece é toda vez que você quer fazer uma mudança positiva na sua vida, você tem a expectativa de que ao embarcar nessa mudança, as coisas vão melhorar e você rapidamente se frustra porque o que vem pela frente é o deserto, não é a Terra Prometida. As coisas pioram. E nunca as coisas me pioram, qual é a reação natural da gente? Para tudo, volta para a situação que eu estava antes, porque estava ruim, mas era melhor do que a situação que está agora. Disso passagem é exatamente o que aconteceu com o povo hebreu. Assim que eles foram para o deserto, no primeiro momento eles celebraram o fato de estarem livres, mas precisou de muito pouco tempo para eles perceberem que essa liberdade vinha com um preço muito alto, que era o deserto. Então o que eles começaram a querer fazer? Volta, vamos voltar que esse negócio aqui não está legal. Então eles tinham um líder, que era Moisés, que estava liderando eles pelo processo de saída, e eles começam a brigar com Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, volta, esse negócio não está legal. Não, cara, você está levando a gente para onde? Esse lugar é desconhecido, a gente não sabe se a gente vai chegar lá, a gente não sabe se vai dar certo, será que isso, será que aquilo? Não, volta. E o Moisés diz, gente, vamos, Deus está mandando, a gente tem que ir, não pode voltar não, tem que seguir adiante. E é sempre assim. Quando a gente entra no processo de mudar, por exemplo, de carreira, a gente vai sofrer exatamente com essas mesmas dúvidas. Será que vale a pena? Será que faz sentido? Será que eu não fiz besteira? Ai meu Deus, o que eu faço agora? E é aí que a gente tem um outro detalhe importantíssimo nessa questão, que é o detalhe da fé, ou no caso a falta dela. Que história é essa? Bom, para começo de conversa, como a gente já sabe, pelo menos intuitivamente, que vai dar trabalho chegar na Terra Prometida, vai dar trabalho fazer a transição de carreira, ir para carreira de programador, por exemplo, lá no caso do computador, qual é a nossa tendência natural para começo de conversa não fazer, de ficar com medo, certo? Beleza. Mas se a gente for fazer, a gente faz assim, olha, eu vou fazer isso, mas só se eu tiver a garantia absoluta de que vai dar tudo certo. Se você me der as garantias de que vai dar tudo certo, eu vou. Mas se você não me garantir que vai dar certo, eu vou continuar aqui na minha escravidão. E é isso que acontece na vida de quase todo mundo. Por quê? Porque não tem garantia nenhuma. Se você vai fazer alguma coisa significativa na sua vida, você tem como ter certeza de que vai dar certo? Não. Se você, por exemplo, o caso do contador, ele hoje é um contador, tem o trabalho dele, tem o salário dele. No passado, quando ele não era nem um estudante de contabilidade, quando ele decidiu fazer faculdade de contabilidade, ele tinha garantia absoluta que ele ia ter o emprego que ele tem hoje, que ele ia ter o salário que ele tem hoje? Claro que não. Mas ele foi lá e fez assim mesmo. Ele, por um ato de fé no sentido de acreditar que o futuro vai ser melhor se ele fizer uma faculdade de
contabilidade. Apenas por esse ato de fé, ele decidiu ir lá e fazer a faculdade de contabilidade e, eventualmente, ele conseguiu acabar encontrando o emprego que ele tem hoje. Mas isso demandou dele, no passado, esse ato de fé. Eu garanto para você que qualquer coisa importante na sua vida que você tenha conquistado até hoje, em certa medida foi também um ato de fé. Se você tem uma carreira hoje, você no passado teve que ter um ato de fé de embarcar em toda a jornada de aprendizado para se tornar o profissional que você é hoje. Se você tem um casamento, se você está num casamento, você teve que ter um ato de fé para estar com aquela pessoa em particular e não com outras pessoas e assim por diante. Então, isso é inevitável. Mas quando a gente dá esse salto de fé, a gente não tem certeza que vai dar certo. Mas a gente tem certeza de que se a gente não der esse salto de fé, a gente não vai sequer sair do lugar e, portanto, a gente vai ficar permanentemente no estado de escravidão que a gente está, no Egito, quietinho, porque sem esse ato de fé, a gente não sai do lugar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? As coisas são complicadas quando a gente tenta fazer uma mudança na nossa vida. Para conseguir fazer a mudança para começo de conversa, a gente precisa ter fé, ter a confiança de que as coisas vão dar certo. Mas a gente precisa saber também que as coisas não vão dar certo rapidamente. A gente não tem certeza absoluta se vai dar certo. E, normalmente, num primeiro momento, as coisas não vão ficar melhores, elas vão ficar muito piores. Mas é útil saber disso. Porque aí, sabendo disso, se você realmente decide que essa mudança que você quer fazer vale a pena ser tentada, sabendo que você vai enfrentar o deserto primeiro, você agora, enquanto estiver passando pelo deserto, você vai poder passar por ele com uma atitude diferente, que é a atitude de saber o seguinte: as coisas não estão dando certo ainda para mim, mas está tudo bem, porque esse é o padrão, não é só comigo, é com todo mundo acontece a mesma coisa. Todo mundo. É por isso que está na Bíblia, porque é uma história que acontece com todo mundo o tempo todo. Quando você tenta chegar num lugar melhor na sua vida, você vai ter que passar pelo deserto. No momento que você sabe disso, é um alívio, porque agora você sabe que não é só com você, é com todo mundo. Tá tudo certo se não estiver dando certo ainda. Porque afinal de contas, você embarcou nessa jornada já faz um tempão, tipo 2 dias. Não é como se já tivesse 40 anos no deserto. Você só tem 2 dias no deserto e as coisas não estão dando certo. Perfeito! Não era para estar dando certo ainda. Espera um pouco mais. Sendo que esse um pouco mais, dependendo da mudança que você está fazendo, ele é bem mais. Não vai ser uma questão nem de dias, nem de semana, nem de meses. Frequentemente vai ser uma questão de anos. Quando você vai, por exemplo, fazer uma mudança de carreira, às vezes você vai precisar de anos. Afinal, por exemplo, no caso desse contador, se ele agora é um contador, frequentemente ele teve que passar pelo menos 4 anos na faculdade para se tornar um contador. Se você agora vai para uma nova profissão, você tem que considerar que, de repente, você vai precisar também de pelo menos 4 anos para poder, atingir essa nova profissão, se formar e assim por diante. Não que tenha que necessariamente ser assim, mas frequentemente vai levar tempo. E sabendo disso, vai ficar mais fácil. Mas no final da história toda, o principal ponto que eu quero que você entenda aqui, além desse padrão, é o seguinte: o povo hebreu ele jamais teria conseguido sair do Egito se não fosse com a ajuda de Deus. Porque Deus, no final das contas, foi quem criou todas as possibilidades lá junto ao faraó, eventualmente libertar esse povo. E, além disso, foi Deus que, ao longo da trajetória, ao longo do caminho no deserto, foi abrindo os caminhos para poder o povo seguir em frente. Por exemplo, ele não teria conseguido atravessar o Mar Vermelho se não fosse a ajuda de Deus abrindo o Mar Vermelho. Vinícius, mas isso aconteceu? Isso é verdade? Como assim? Isso tudo parece uma grande invenção, uma ficção da Bíblia. Não tem problema. Se você prefere achar que é uma ficção, entenda como se fosse então uma ficção, como se fosse um livro de obra literária mesmo, tá? Não tem problema. Se não acredita em Deus, não tem problema. O ponto aqui é entender o seguinte: isso é um padrão. E o padrão que a gente tem aqui, fundamental, é o padrão da fé. E o que é essa questão da fé? A fé é você escolher acreditar que vai dar certo e, portanto, vale a pena. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se você não fizer essa escolha, se você não escolher, e é uma escolha, você pode escolher acreditar que vai dar certo, da mesma maneira como você pode escolher acreditar que vai dar errado. Você não tem certeza nem de uma coisa nem da outra. É efetivamente uma escolha, é você que decide. É você que decide. Então vamos imaginar que você decida o seguinte: eu decido acreditar, embora eu não tenha prova nenhuma disso,
Eu decido acreditar que vai dar certo essa jornada e que eu vou conseguir chegar e virar esse programador e deixar de ser o contador que eu sou hoje. Se você faz essa escolha, por que você faz essa escolha? Você tem uma chance de chegar lá. Mas não há a menor chance de você chegar lá se você escolher o contrário, que é escolher acreditar que não vai dar certo. Porque se você escolher que não vai dar certo, você não vai sequer fazer as coisas que poderiam possibilitar você de chegar lá. Então a sua única chance, no final das contas, é ter fé, no sentido de fazer a escolha de acreditar que é possível chegar lá e que chegar lá é melhor, e é tão melhor que, inclusive, vale a pena passar por todos os riscos que tem pelo caminho aqui no deserto. Depende de você fazer essa escolha. É o mínimo. Não tem garantia nenhuma que você vai chegar lá, mas é impossível chegar se você não fizer essa escolha. Então essa escolha importa. Se você vai entrar no projeto, escolha acreditar que é possível chegar lá. Mas entre no projeto sabendo que chegar lá vai levar tempo, vai significar passar pelo deserto, o que significa que você vai ter que fazer uma série de sacrifícios ao longo do deserto. Significa que a vida não vai ser exatamente divertida durante esse percurso. Ela tende a ficar pior por um tempo. Se você já sabe que ela vai ficar pior por um tempo, você já se prepara desde a partida para ela ficar pior durante um tempo. Então, enquanto você estiver naquele processo de transição, não espere que as coisas fiquem boas. Em vez disso, espere o seguinte: eu estou aqui nesse momento carregando a minha cruz, e eu vou carregar a minha cruz durante muito tempo, e se os dias não estão tão lindos e maravilhosos como eu gostaria, está tudo bem. Isso não é razão para eu voltar para a minha escravidão. Isso significa apenas que eu estou no meu trajeto. Mas tem uma boa notícia nessa história toda. Toda vez que você está indo em direção a alguma coisa que você considera que é melhor para a sua vida, e você considera que é um objetivo importante de alcançar, isso faz com que você, independente da quantidade de sacrifício que você tem que fazer no processo, mas isso faz com que você considere que cada dia seu importa. Os seus dias passam a ficar preenchidos de significado quando você está indo em direção a uma melhoria na sua vida. Então, embora você esteja de repente no deserto, esteja fazendo certos sacrifícios, esses sacrifícios, no final das contas, eles vão te deixar, em certa medida, feliz. Eles vão te trazer emoções positivas. Eles vão fazer você chegar no final do dia com a sensação de: caramba, esse dia valeu a pena. Ele valeu a pena porque eu consegui dar algum espaço na direção daquilo que eu quero alcançar. Isso é muito melhor, tipicamente, do que ficar permanentemente na escravidão. Então, no final das contas, embora exista uma série de riscos quando você embarca na aventura de chegar em algum lugar que você queira alcançar, algum lugar melhor na sua vida, embora exista todos esses riscos de não dar certo e tudo mais, eu garanto a você que no final das contas, esses riscos eles são muito menores do que o risco de ficar o resto da vida na escravidão em que você se encontra agora. Porque quando você está na escravidão, quando você está estagnado em alguma coisa que você não quer mais, um dos grandes problemas que isso traz é que você justamente olha para cada um dos seus dias como se os seus dias não tivessem significado, como se não houvesse um propósito maior para os seus dias. E quando a gente tem os dias dessa forma, inevitavelmente a gente acaba apelando para outras coisas que possam trazer para a gente um pouco de felicidade. Não é exatamente felicidade, são emoções positivas, e essas coisas vão ser normalmente vícios. Esses vícios vão envolver bebida, vão envolver droga, vão envolver comer demais, vão envolver qualquer coisa que possa tentar dar um pouco de satisfação para a gente. E a gente precisa dessas coisas, a gente tem a necessidade dessas coisas, porque a nossa vida está vazia de significado. Como você resolve o problema de uma vida vazia de significado? Você coloca significado justamente tentando alcançar alguma coisa difícil na sua vida. Ou seja, embarcando na jornada do deserto. Então o deserto tem a desvantagem de ser o deserto. Um lugar onde você faz sacrifício, onde as coisas são difíceis. Mas a vantagem, o que você ganha ao embarcar na jornada do deserto, é que sua vida passa a ter significado. E isso preenche a nossa alma. E no final das contas, eventualmente você chega na Terra Prometida, especialmente se você realmente acreditar e fizer os sacrifícios necessários ao longo do caminho. No mínimo, você vive uma grande aventura, e é melhor viver uma grande aventura, acredite, do que ficar estagnado pro resto da vida na prisão. Então, esse é um padrão que acontece toda vez que a gente tenta mudar alguma coisa na nossa vida. Espero que agora, entendendo como é o padrão, fique mais fácil para você
ter a atitude adequada quando você quiser mudar alguma coisa na sua vida. Acho que mais fácil também para você entender o quanto é valioso embarcar nesse tipo de jornada, por mais difícil que seja, porque, de novo, isso vai trazer significado, isso vai trazer propósito para os seus dias. E se você gostou do que viu até aqui, me faz uma gentileza e coloca aqui no comentário que tipo de mudança especificamente você gostaria de fazer na sua vida e que você, de repente, vem encontrando dificuldade para fazer.